Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs adventistas da promessa com a paz do Senhor Jesus. Graça e paz a todos os cristãos que vivem aqui no Brasil. Por que é que eu venho fazer esse vídeo? Porque nós estamos a apenas 2 dias de decidir o futuro da nação brasileira. E nós falamos que somos conservadores, um povo conservador, eu ouço muito isso, que temos 85% de pessoas que professam a Cristo Jesus. E aí, eu esperava da minha denominação, para não falar de toda a cristandade, mas que o alerta sirva a todos. Eu esperava que a minha denominação pudesse me orientar o povo de Deus em quem votar com bases muito claras que nós encontramos na Bíblia. Como, por exemplo, de um lado nós temos o Bolsonaro, vamos dar nomes aqui, porque tem crente isentão que não gosta de dar nome, porque pode ofender um e a outro. Eu estou preocupado com a palavra de Deus. Então temos o Bolsonaro de um lado que diz que é conservador. Qual é o princípio conservador? Primeiro, acreditar em Deus. Deus, o Brasil acima de tudo, né? E Deus acima de todos, um dos lemas dele, né? E ele sempre se diz cristão. E ele já provou durante 4 anos que ele estava nos cultos, ele estava nas igrejas. A mulher dele é uma mulher de oração, os filhos dele frequentam igreja. Então não há de que se duvidar da fé dele. Pode dizer que ele é um cristão não tão bom, mas é cristão e garante a liberdade cristã no Brasil em que nós vivemos. E ele também é contra o aborto. Ele acredita na vida desde a sua concepção. E filosoficamente isso está correto. Por que é necessário fazer o aborto? Para aqueles que defendem o aborto. Porque se não for interrompido a partir do momento da fecundação, daqui 9 meses nascerá uma vida. Portanto, já é uma vida desde a concepção. Por isso a tentativa de interromper. Só se interrompe aquilo que é vida. Não adianta falar não é vida. Então não há de se falar em interromper. Bolsonaro também diz que educação moral acontece com o pai e com a mãe dentro de casa. O pai e a mãe, pais e mães coerentes, ensinam valores coerentes aos seus filhos. Mas enviam eles à escola, entregam eles na mão do Estado para eles receberem uma formação técnica, que os pais às vezes não têm capacidade de oferecer ao aluno, como matemática, português, geografia. Numa fase mais adolescente da puberdade, biologia, que vai mostrar o órgão sexual, o que é um macho, o que é uma fêmea. Já Lula e o Partido Progressista não, quer que as escolas ensinem o padrão moral para o seu filho. E o que eles entendem de padrão moral? Que uma criança de 6 anos tem que aprender sobre sexualidade. Ela nem descobriu o corpo dela, e ela já tem que descobrir sobre sexualidade, sobre homossexualidade, e sobre essa premissa paira. E eu cansei de ouvir isso em faculdades de psicologia, de que a criança nasce neutra. Ela nasce sem nenhuma sexualidade. Quem decide se ela vai ser homem ou mulher é o pai e a mãe que vai colocando na cabeça dela. O órgão dela não significa nada. E eles acreditam nisso e querem passar essa ideologia para os nossos filhos através da escola. O senhor Lula e todo o Partido Progressista acredita assim. Aí eles querem aprovar leis no Congresso para quê? Para operação sexual. Se o pai e a mãe não aceitam o filho daquela maneira, então que um juiz assine para que uma pessoa de menor possa fazer a operação de mudança de sexo. Mas esse caso me parece até simples demais. Porque a ciência e a tecnologia já mostra isso no ultrassom. Quando um pai e uma mãe, já aconteceu comigo, minha esposa ficou grávida 2 vezes, a gente levava o filho, eu levava a esposa, né, pra gente saber sobre a gravidez, se estava indo tudo bem. E no final a gente sempre pergunta: é menino ou menina?
E o médico fala, é menino, ou então é menina. Quando aí você faz todo um enxoval, rosa, azul. Tem gente que diz que não, rosa não tem que ser só para menino, que isso é preconceito. E isso é falácia que tentaram colocar na nossa cabeça durante anos. A gente precisa parar com esse discurso politicamente correto que veio destruindo a nossa nação, vem destruindo o povo evangélico, porque o povo evangélico começa a ficar confuso. Então a gente faz sim um enxoval rosa para a menina e azul para o menino. Quando a tecnologia falha, a biologia e os seus olhos não falham. Nasceu uma criança, o médico falou, é menino ou é menina? Aí você olha para o órgão sexual e fala, o médico errou, o aparelho se enganou. Por quê? Você consegue ver com seus olhos o que aquela pessoa é. Então, de um lado, a gente tem o conservadorismo. Acredita em Deus, acredita que família é homem e mulher que gera filhos e uma vez a mulher estando grávida, essa gravidez não pode ser interrompida. É uma ideia cristã porque tem gente que diz, mas o pai e a mãe estão passando por uma situação difícil, não seria melhor abortar? Não, pais e mães transcendem a sua condição de bem-estar e esmagam a própria existência por amor ao filho. Não foi isso que Deus fez por nós? Esmagou, matou o filho na cruz do Calvário para nos salvar, sendo nós ainda pecadores? Então é mais ou menos assim que é ser um cristão verdadeiro. É assim que se avalia para que nós possamos votar. E do outro lado, não. O lado do Lula, progressista. O roubo é normal. Um homem casar com outro homem é normal. Mulher casar com mulher é normal. É natural. Natural no sentido de que existe na natureza. Isso a gente não pode negar. Existe na natureza. Mas é contrário, até mesmo, não precisa nem ser cristão. Darwin, na evolução das espécies, né? Ele diz que aquele que não se reproduz tende a desaparecer. Um homem com um homem não gera filhos, ele tende a se extinguir. É a lei de Darwin, é a lei natural, é a lei do mais forte. A reprodução é necessária. Isso é o normal. Então Bolsonaro prega aquilo que é normal e Lula prega aquilo que é totalmente aberração, tudo aquilo que é anormal. E por que nós temos dificuldade de decidir numa eleição como essa? E é esse o ponto que eu gostaria de falar só mais alguns minutinhos com você. E por favor, presta atenção que eu vou tentar ser breve e não usar de palavras tão técnicas, mas o assunto é um pouco difícil. É porque o cristianismo, antes do advento da internet, ele foi sendo pautado pela Rede Globo de televisão. E aos pouquinhos a Rede Globo foi colocando o desquite como normal. A traição da mulher para com o marido era sempre o set, né? Eles escolhem o cenário para dominar a opinião. Então, põe o marido que bate na mulher, um marido espancador e coloca um amante galã, bonito, que só elogia a mulher e depois eles vão criando a ideia de que a mulher tem que ficar com o amante e está justificado pelo autoritarismo do marido. Mas é tudo manipulação, porque eles generalizam isso, então que toda traição é justificada, porque se você trai é porque teve um homem mau de um lado ou uma mulher ruim do outro lado. E depois de um tempo de 30 anos assistindo Rede Globo, a traição já se torna algo normal, não precisa nem ter justificativa. Trair é normal, se divorciar é normal, se separar é normal, tudo passa a ser normal. Hoje em dia a igreja está com dificuldade de condenar a prática homoafetiva. Já estou até falando bonitinho, de tanto que nas faculdades da vida você não pode falar homossexualismo, porque ismo tem a ver com doença. Então, se eu sigo o cristianismo ou o budismo, então logo eu sou doente, porque tem ismo no final. Mas aí eles tentam fazer um joguinho de palavras, não, que ismo é doença, então vamos lá, vamos falar do jeito que vocês querem. Que a homossexualidade é errada. A igreja está com dificuldades de afirmar isso. E aí imagina que a escola vai pegar o seu filho e desde criancinha vai ensinar todas essas coisas para ele. O Estado quer criar seu filho. O Estado, ele quer desestruturar a família.
O Estado não quer que você seja patriota. A bandeira do Lula é vermelha. É ligada a um movimento comunista internacional que nada tem a ver com a soberania brasileira, porque as cores do Brasil são verde e amarelo. É o senso de patriotismo. Somos um só povo. Somos uma nação forte. É essa ideia de um conservador. Não é que eu sou conservador, eu sou quadrado ou antigo, eu não posso fazer faculdade. Não. É que eu preservo aquilo que deu certo na humanidade. As coisas boas eu preservo. E vou avançando na tecnologia, nas coisas boas, mas sempre avaliando o que está certo e o que é errado. Nem tudo que é novo é certo. Muito bem, mas voltando. O Lula, o candidato Lula, ele foi feito durante quase 30 anos pela mídia. Mas ele nunca ganhava eleição. Desde 88 ele sempre tentou contra o Collor, contra vários presidentes, ele nunca ganhou eleição. Mas, de repente, ele contratou um marqueteiro. Por que ele não ganhava eleição? Porque ele era sindicalista, falava no megafone, babava, tomava pinga, andava todo maltrapilho. Aí, quando ele contrata um marqueteiro milionário, Duda Mendonça, diz para ele, olha, corta a unha, passa uma base na unha, veste um terno caríssimo, um sapato do mais caro, penteia bem o cabelo, fala mansinho com o povo e faz igual o Getúlio Vargas fazia, né? Se coloca como pai do povo. Hoje você ouve um discurso do Lula no último debate que teve ontem naquela emissora Rede Globo, que não deve ser assistida por cristão, tá? Mas ele se colocava como: eu não quero governar, eu quero apenas cuidar do pobre, eu quero cuidar de gente, eu quero que ele tenha 3 refeições por dia, eu quero que ele tenha direito à educação, à escola, à saúde. Eu quero que ele coma uma picanha fim de semana. Eu quero que ele tome sua cervejinha. Sabe? Ele tá falando com um bando de coitadinho, de menininho. Eu quero dar direito para que ele possa comprar, para que ele possa ter as coisinhas. O Lula tudo é pequenininho, porque ele aprendeu a criar uma imagem de pai na mente das pessoas. Então, durante 30 anos nós fomos sendo ensinados que, assim, o governo e o governante deve cuidar da gente. E aí a gente criou esse sentimento paternalista. Eu preciso de um pai, eu sou um coitadinho, eu sou um órfão. E ele não mudou o discurso, ele acha que ele vai ganhar com esse discurso, mas não vai ganhar. Se você, cristão, adventista da promessa, votar no Lula e ele ganhar, se prepara. Porque Deus há de te encontrar um dia ante o tribunal dele e você há de dar explicações sobre isso. Quando estávamos no tempo da ignorância, não, mas se esse vídeo chegou até você é porque era para você ouvir essas verdades. Então Lula há de perder, porque o povo adventista da promessa está sendo avisado do perigo e dos pecados que é votar nesse partido e nesse homem. Mas ele vai dizer para você, ele criou. Então, assim, ó, como eu estudei muita psicanálise, fenomenologia, psicologia, teologia, não para dizer que eu sei muito, porque isso para mim não quer dizer nada, mas eu estudei para saber alguma coisa. Então, como é que você entra na vida da pessoa não a partir do sentido da razão? Porque toda razão não é pura, ela tem sentimento, e todo sentimento também não é puro, tem um pouco de razão. Mas como a gente usa uma técnica para entrar a partir dos sentimentos? Qual é um dos grandes sentimentos que se tem? Do pai. Eu vou cuidar de você. Eu quero pegar você no colo de novo. Eu vou falar baixinho com você. Eu vou falar mansinho com você. Vote em mim para que o nosso país volte a crescer novamente. Eu quero colocar o arroz e feijão na tua mesa de novo. Eu quero que você volte a comer carne. Sabe? Eu estou te tratando como um neném. Só que esses 30 anos de Globo, criando esse politicamente correto, sabe? Eu não posso falar mal disso, eu não posso falar daquilo. Se eu teço qualquer crítica, eu sou racista, eu sou homofóbico. Encheram a gente de rótulos. Encheram o cristão de rótulos. E a igreja começou a se perder em meio a esses rótulos. E aí nós ficamos calados.
Mas no fundo, na constituição humana, quando nós nos tornamos adultos, sabe, a gente se torna pai, a gente deixa de ter que ter um pai para assumir responsabilidades. Então, nós como homens e mulheres maduros, crescidos em Cristo Jesus, principalmente na igreja, somos nova criatura. Então não temos que falar de pais terrenos, mas de um pai celestial. Mas as questões da polis, da cidade, da política, aqui cabe a nós resolvermos os nossos problemas sociais. E como cristãos devemos votar certo, não através do sentimento, alguém que vai cuidar de mim. A gente cansou desse negócio, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, porque você não é uma criancinha, você já é um homem. Então ficava entalado dentro do ser humano, eu quero falar, mas não posso, não pode falar, é errado, é politicamente errado. A Globo falando que é errado, os jornais falando que é errado, mas de repente surge a internet e um começa a falar uma coisa aqui, você não pode falar, é estranho o que ele falou. Outro fala uma coisa aqui, mas quando surge o Bolsonaro, a ideia de mito, de fenômeno, é assim, porque ele pega tudo que estava engasgado dentro do homem. Tem gente que vai falar, pega o pior do ser humano e faz sair para fora. Não, ele pega a essência do ser humano, que é condenar o erro, é ter liberdade, é querer falar, é querer se expressar, é não querer que alguém fique no ouvido dele criticando ele o dia inteiro por conta de uma opinião. Aí o Bolsonaro escracha e fala com todas as palavras do mundo, até mesmo usando palavrão. Tem crente que fala, e ele fala palavrão. Não, ele é um ser humano que se expressou, ele expressou o que todo mundo queria dizer. Ele fala, não é homoafetivo não, na minha época não tinha essa, o gay nós chamava de gay, o negão a gente chamava de negão, o alemão a gente chamava de alemão, o baixinho de baixinho, o careca de careca, e eu tô ficando até careca aqui, não tem problema nenhum. Isso. Então, quando surge o Bolsonaro e dá voz àquele povo que já estava cansado de ser massacrado pela Globo, e a mídia social leva o discurso dele, o povo, a nação acordou e diz, nós não precisamos ser refém de um plano comunista, nós não precisamos de um pai, nós precisamos de emprego, nós precisamos sim do Estado quando tem uma pandemia que nos ajude, mas nós precisamos de emprego, nós precisamos tomar a rédea da nossa existência em nossas mãos e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Mas acontece um fenômeno, para concluir. O grande fenômeno que eu tenho visto dentro da Igreja Adventista da Promessa, só falando para nós aqui, irmãos, eu pergunto para pessoas experimentadas, presbíteros, pessoas que são de liderança da igreja, eu pergunto, em quem você vai votar? A pessoa diz, irmão, eu já parei de votar faz muito tempo. Hoje em dia eu não voto mais em ninguém. Eu acho que cristão nem deveria se meter com religião. Daí eu já percebo que eu estou falando com uma pessoa que gosta do Lula. Aí a minha próxima pergunta. Você vai votar no Lula? Aí o que a pessoa me diz? Não, no Lula não dá para votar, né? Afinal de contas, ele roubou a nação inteira, né? A gente é cristão, como é que a gente vota num ladrão? Como é que o cristão vota num ladrão? Não dá. Não vou votar no Lula, não. Aí eu vou pro outro polo. Então por que você não vota no Bolsonaro? Deus me livre, num homem desse eu não voto de jeito nenhum. Com o Lula é assim, ó. Não dá, ele roubou. E o Bolsonaro? Roubou? Não. É corrupto? Não. Não, irmão, mas ele vai roubar no futuro. Aí começa a adivinhação. Crente adivinho. A Bíblia condena a adivinhação. Lógico que a gente pode, né, pelo fruto, conhecer a árvore e tal. Mas o que a gente conhece do Bolsonaro há 4 anos é que ele não roubou. É que ele defendeu pátria, família. Todo o conservadorismo que ele disse que ia defender, ele defendeu sim e continua com as mesmas bandeiras. Mas aí a pessoa não sabe justificar. Então você não vota nele porque ele roubou? Não. Não é porque ele não roubou, é que teve irmã que já chegou a olhar para mim e falar, irmãs, né? Para não ficar uma pessoa só e se sentir que eu tô falando para ela. Tem gente que se acha muito importante, acha que eu tô mandando indireta para alguém, não é para alguém, não é para a igreja inteira da promessa. Eu quero que esse vídeo chegue a todo promessista. É essa a minha vontade. Tá? Então as irmãs falam,
Não, nessa pessoa eu não voto de jeito nenhum. Por quê? Não sei por quê, mas eu não suporto nem olhar para a cara dele. Aí, primeira pergunta, vota no Lula? Não, porque roubou. No Bolsonaro? Não, porque não suporto nem olhar para a cara dele. A terceira pergunta para matar a charada. Então você não vota mais? Não. Mas no passado você votou no Lula? Votei. Eu falo, e no Bolsonaro? Não, esse eu nunca votei. Por que você deu um voto de confiança pro Lula e ainda fala com saudosismo, mas, sabe, é como se não pudesse votar nele, porque ele te roubou. A ideia, assim, é de uma pessoa que foi traída. O sentimento é de traição. A pessoa quer votar no Lula, mas não vota porque fala, eu amo tanto o Lula, sabe, pelo sentimento. Ele prometeu ser meu pai, mas no final das contas, ele me enganou, ele mentiu para mim, ele roubou, ele traiu, e agora a igreja está me fiscalizando e eu não posso mais votar nele. Pode, irmão. Se você não for cristão, você pode votar nele, sim. Mas não fica fingindo que é cristão e votando num comunista, num anticristo, igual o Lula, tá? Por favor, não sejamos hipócritas. Eu falo isso com todo o amor do mundo. E aí ele parou de votar. Mas ele podia dizer, não, eu votei nele, ele roubou, agora eu vou votar no que não roubou. Mas por que não se vota no Bolsonaro? Por que a pessoa não vota no Bolsonaro sem um motivo racional? É por conta do sentimento também. Os que votam no Lula é porque tem um sentimento de que o Lula falou que ia ser pai dele, ele queria ser cuidadinho, levado no colinho. Mas o Bolsonaro, como se coloca numa atitude de homem, eu fiz exército, eu jogava bola, você tem que falar na cara, você não pode ser dodói, você não pode ser mimimi, você não pode ser isso. Tem pessoas que são muito frágeis, sabe? E às vezes a pessoa, principalmente mulheres, isso aí a psicanálise explica, eu tenho fundamento para falar, diz que assim, às vezes ela teve um marido que oprimiu ela, um irmão que era brabo, ex-marido bravo, ou o próprio pai era brabo, a mãe era brava, mas de alguma maneira, o jeito que o Bolsonaro fala leva a mente inconsciente dela, assim diz Freud, para aquele momento. Então ela associa, mesmo sem perceber, o Bolsonaro a uma figura autoritária e ruim. Ela não queria obedecer o pai, mas o pai mandava lavar a louça, tem que lavar a louça. Ela cresceu com um pai que mandava lavar a louça, ou a mãe, ou o tio, ou o ex-marido, ou alguém que era brabo. Ela fala, eu odeio as pessoas bravas. Daí ela olha para o Bolsonaro, que simplesmente ele fala um pouco mais firme, e a pessoa fala, eu não voto nele. Eu não suporto nem olhar para a cara dele. Aí eu te pergunto, meu irmão, é razoável você ter dado um voto de confiança para um ladrão? Você confiou nele e ele te traiu. E por causa disso, você não vai votar num honesto simplesmente porque você... Porque você não suporta o jeito que ele fala. Aí o cristão se omite, vamos lá, aí a gente vai se omitir. Aí o Lula vai e ganha a eleição. Aí começa a fechar as igrejas. Aí depois você não vem me usar aquele versículo bíblico. Tem que vir a apostasia, essas coisas iam acontecer. Vai acontecer, porque vai acontecer um dia. Mas cabe a nós não sermos responsáveis para que isso aconteça. Porque o pecado há de chegar no ápice, então vamos pecar? O que Paulo diz? Já que... Porque a graça se manifestou maior do que o pecado, então vamos pecar para que a graça ainda seja maior? Ele fala, de jeito nenhum. É uma incoerência. Já que o mundo um dia vai ser dominado pelo anticristo, então já vamos cooperar para o anticristo chegar? De jeito nenhum. Isso é ser lógico. Isso é ser evidente. Então, meu irmão, minha irmã, adventista da promessa e demais cristãos, faça uma análise da sua própria consciência, porque esses que estão dizendo, eu não voto em ninguém, não voto no Lula porque ele roubou. E quando você pergunta, e no Bolsonaro? Esse de jeito nenhum vai ser tentado pela sua consciência e pelo diabo, porque o voto é secreto. Você vai estar na urna, e na urna
eu imagino, isso aqui não está na Bíblia não, mas eu imagino, estará na urna com você o Espírito Santo e estará o diabo. O diabo tem um plano e Deus tem um plano para o Brasil. Os dois estarão com você lá na urna. É secreto o voto. Você pode falar, não, mas no fundo, o Lula roubou, né? Mas ele fala tão bonzinho. O diabo se apresenta bonzinho mesmo, tá? Não se apresenta com rabo e chifre, não. Ele se apresenta bem vestido, bem bonzinho, fala mansinho. Aí vai que você caia na tentação de clicar ali e votar no Lula. Fez a obra do diabo. Por outro lado, você tem que olhar para sua consciência e falar, eu não gosto do jeito do Bolsonaro de jeito nenhum. Mas ele pelo menos é conservador, defende as pautas cristãs. Então minha consciência está livre diante de Deus. Quando você chega na urna e fala, mesmo não gostando do jeito do Bolsonaro, ainda assim ele é cristão, crê em Deus. Ele crê na família. Ele tem pautas em comum comigo. Ele é adepto a que todas as religiões tenham direito de expressão. Ele não quer fechar igreja nenhuma e eu quero continuar cultuando. Então, deixa de lado os mimimi. Ele fala alto, ele parece bravo, ele parece agressivo, ele parece isso, ele parece aquilo. Para de dar ouvido para a Globo, porque você vai ter a chance de votar 22 no Bolsonaro. Ele está pertinho de ganhar no primeiro turno. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu não ia falar nada. Para que se comprometer? Porque muita gente fica com raiva de nós quando a gente resolve dar a nossa opinião. Dar a cara para bater. Mas como eu sei que o Bolsonaro está bem pertinho de ganhar no dia 20... No segundo dia de outubro, me desculpa. No número 22 que nós devemos votar. Então eu não quero eu ser responsável por faltando 1%. Eu poderia ter feito um vídeo, poderia ter feito minha parte e não fiz. E aí deu segundo turno. E aí deu margem para alguém roubar nas eleições. Sabe? Então eu estou fazendo esse vídeo para que você, como cristão, entenda. Cristão de verdade não vota no Lula. Cristão de verdade vota no Bolsonaro? Vota no Bolsonaro por conta das pautas conservadoras. Mas tem outros para votar. Não, os outros não vão ganhar. Vamos decidir essa eleição no primeiro turno como cristão. Vamos decidir como crentes maduros, como pessoas sérias. Aí se o Bolsonaro ser o anticristo, virar isso, sua consciência está tranquila diante de Deus. Ele não disse isso. As propostas dele são claras e tem tudo a ver com o que o cristão quer e defende para sua família, para sua nação, para sua igreja, para sua profissão de fé. Amém, meus irmãos? É esse recado que eu gostaria de deixar para vocês. E dia 22, Bolsonaro no primeiro turno. Obrigado, excedi um pouco o tempo, mas espero que você tenha assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo, me ajuda. Se você não conseguiu gravar um vídeo, mas compartilhe esse vídeo. Que todos os promessistas possam ver esse vídeo e tirar sua própria conclusão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar pela nossa nação. Porque os caminhos que se apresentam à frente são caminhos de paz ou de morte. Caminhos de vida ou de morte. Sempre Deus colocou dois caminhos diante de nós. Mas Deus não diz, eu coloquei dois caminhos, escolhe você. Deus diz, eu coloco o da vida e o da morte. Mas ele sempre diz, escolha, pois, a vida. Escolhe o lado direito. Escolhe o lado certo. Amém? Que Deus abençoe.